Nós vamos ver agora uma série de 6 videoaulas sobre o conceito de normalização para banco de dados relacionais. Então, eu vou fazer uma introdução sobre o assunto, depois falar sobre diretrizes de projeto, apresentar o conceito de dependências funcionais e finalizar aí com as formas normais e normalização. Nessa primeira videoaula, eu vou fazer uma introdução sobre o assunto e falar sobre as diretrizes de projeto. Quando se constrói um projeto de um banco de dados relacional, nós precisamos de uma forma para avaliar se esse projeto está realmente bom ou não. Então, a ideia desse assunto é ter o objetivo aí de avaliar a qualidade do projeto de esquemas aí de relações por meio de medidas formais. Nós temos aí 2 níveis de boas práticas aí para criar esses esquemas. Uma no nível lógico ou conceitual, que está relacionado a como interpretar o esquema de relações e o significado de seus atributos. E o outro no nível de implementação ou armazenamento físico, que é como as tuplas são armazenadas e atualizadas. Bem, nós temos aí 2 objetivos implícitos, que são a preservação da informação, que é manter os conceitos aí capturados originalmente no modelo conceitual, e a redundância mínima, que está relacionada aí à questão de diminuir o armazenamento redundante da mesma informação. O armazenamento redundante é quando eu armazeno o mesmo dado em mais de uma vez, de forma repetida dentro da mesma relação ou em relações diferentes. Com isso, eu quero reduzir a necessidade de múltiplas atualizações. Bom, vou falar também sobre o conceito de dependência funcional, que é necessário para a gente entender o assunto, formalizar o assunto. E a dependência funcional é a principal ferramenta para medir aí, formalmente a adequação aí dos atributos, do grupo de atributos dentro de um esquema de relação. E a normalização de dados, é uma série de testes nessas relações para verificar se elas atendem aos requisitos das formas normais, que a gente vai introduzir aqui, e se não atenderem, nós vamos decompor as relações de forma que elas passem a atender os requisitos. Bom, para entender o assunto, vamos falar primeiro sobre diretrizes de projeto. Ou seja, são algumas medidas aí, algumas diretrizes informais para a gente poder medir a qualidade de um projeto, verificar o quão bom ele está. Basicamente, a gente tem 4 diretrizes informais que estão relacionadas aí, a garantir a semântica dos atributos, que essa semântica dos atributos seja clara aí no esquema das relações, reduzir a informação redundante nas tuplas, reduzir os valores nulos nas tuplas e reprovar aí a possibilidade de gerar tuplas falsas. Então, nós vamos entender passo a passo cada um desses tópicos, começando aqui com a semântica dos atributos nas relações. Então, a ideia da semântica dos atributos é interpretar aí o significado desses atributos. Então, o projeto aí do esquema, ele deve ter um significado claro, ele deve ser fácil de explicar. Por exemplo, quando eu tenho um esquema igual a esse, onde as relações estão divididas aqui em funcionário, onde que tem os dados realmente dos funcionários, e um aqui para fazer um relacionamento com o departamento que ele trabalha. Na relação trabalho-departamento, eu tenho os dados do departamento, que são número e nome, e um atributo para fazer o relacionamento com o funcionário, para dizer quem que é o gerente do funcionário. O departamento tem várias localizações, então aqui tem os dados da localização, aqui tem dados de projeto, dos funcionários que trabalham em cada projeto. Então, se eu conseguir explicar isso de forma fácil, então é um bom indício aí que o projeto está bem feito. Então, deve ser fácil explicar o significado aí das relações e seus atributos. Práticas ruins seriam, por exemplo, quando a gente coloca flag. Por exemplo, cria um atributo numa relação e digo, se o valor for 0, então o próximo valor significa tal coisa. Se for 1, então significa outra coisa. Então,
Então, esse tipo de atributo não é bom, não é uma boa prática fazer isso num projeto. Usar também nomes ambíguos, que têm duplo significado e é difícil de explicar e entender. Fazer união de relações que são semanticamente distintas, por exemplo, colocar dados de funcionário de departamento numa mesma relação. Então, isso não todos esses aqui não são boas práticas. Indicam aí projetos ruins. Então, com isso, a gente pode definir a diretriz 1, que diz o seguinte: projete um esquema de relação de modo que seja fácil de explicar o seu significado. Não combine atributos de vários tipos de entidade e de relacionamento em uma única relação. Então, está relacionado a essas duas questões. Então, aqui nós temos um exemplo que viola essa diretriz 1, ou seja, não está de acordo com essa diretriz 1, quando eu coloco, por exemplo, aqui no item A, os dados tanto de funcionário quanto de departamento numa mesma tabela. Então, isso vai contra essa diretriz 1. Da mesma forma, aqui tem uma tabela que tem os dados tanto de funcionário quanto dos projetos em que eles trabalham, tudo numa mesma relação, que também não é uma boa prática, está violando essa diretriz 1. Bom, agora a questão da informação redundante nas tuplas. Então, isso está relacionado ao espaço de armazenamento. Ele deve ser usado aí pelas relações e precisa ser minimizado, ou seja, quanto menos espaço, melhor. Então, a gente pode comparar, por exemplo, os dados dessa tabela aqui com os dados utilizados quando eu tenho duas tabelas separadas, funcionário e departamento. Como nesse exemplo anterior aqui, onde eu tenho os dados de funcionário numa tabela, o nome, CPF, data de nascimento, endereço e o número do departamento que trabalha. Depois, na outra tabela do departamento, eu tenho o nome do departamento, o número e o CPF do gerente. Isso tem duas relações separadas. Se eu junto essas relações, criando uma tabela FuncDep, com todos os dados de funcionário e também de departamento, eu crio dados redundantes. Então, por exemplo, aqui, se o primeiro funcionário, João Silva, trabalha no departamento número 5, esse departamento 5 se chama pesquisa e tem esse gerente. Quando eu vou colocar o segundo funcionário aqui, o Fernando Wong, também trabalha no departamento 5. Aí eu repito aqui o nome e repito o CPF do gerente. Mesma coisa aqui, o departamento 4 aparece duas vezes com dados repetidos, o 5 volta aqui de novo com o mesmo nome, mesmo CPF de gerente. Então, eu tenho aqui informações redundantes. Eu estou repetindo aqui esse nome, esse CPF, diversas vezes. Também um número, nesse caso aqui. Então, isso, além de desperdiçar espaço para armazenar esses dados repetidos, ele gera um outro problema pior, que é a redundância dos dados. E essa redundância, ela leva às chamadas anomalias de atualização. Então, vamos entender melhor esse conceito de anomalias de atualização. Eu posso dividir as anomalias de atualização em anomalias de inserção, de exclusão e de modificação. Então, por exemplo, no caso da anomalia de inserção, está relacionada ao fato, os problemas que eu tenho quando eu vou inserir dados numa tabela como aquela FuncDep. Então, se eu quiser inserir uma nova tupla em FuncDep, os dados do departamento, que são nome e CPF do gerente, eles devem ser coerentes com os valores dos departamentos nas outras tuplas. Então, por exemplo, aqui, se eu for inserir um novo funcionário aqui, que trabalha para o departamento 1, eu tenho que colocar aqui o mesmo nome de departamento, que é matriz, e o mesmo CPF do gerente. Eu não posso, de forma nenhuma, fazer nenhuma modificação nesses dados, porque senão eu perco a coerência, a consistência dos dados. Agora, aí vem o problema. Como é que eu insiro um novo departamento que ainda não tem funcionários trabalhando nele? Então, por exemplo, se eu quero inserir um departamento número 2, que não está aqui, eu não posso inserir só a metade dos dados aqui de uma tupla.
eu tenho que inserir uma tupla completa. Então, eu precisaria ter algum funcionário aqui trabalhando nesse departamento para eu conseguir inserir o departamento. Um projeto dessa forma eu não consigo fazer isso. Bom, em relação a anomalias de exclusão, imagina que eu vá excluindo ali, que eu queira excluir dados dessa tabela, aí quando eu excluir o último funcionário de um departamento, o departamento também é automaticamente excluído. Por exemplo, aqui eu só tenho um funcionário trabalhando no departamento 1, que é a matriz. Se eu excluo esse funcionário, o Brito, o Jorge Brito, eu também só posso excluir tuplas inteiras. Não tem como excluir metade de uma tupla. Então, se eu excluir esse funcionário, eu automaticamente estou excluindo o departamento 1, que é a matriz. Eu perco esses dados. Isso também é um problema. Em relação à modificação, imagina que o gerente de um departamento naquela tabela é modificado. Então, todas as tuplas de funcionário do mesmo departamento têm que ser também atualizadas. Então, por exemplo, aqui, eu modifico o gerente do departamento 5, que tem esse CPF, agora vai passar a ser outro funcionário. Então, se eu modificar se eu quero modificar, eu tenho que modificar em todas as linhas que tem aqui o departamento 5. Tem que mudar aqui, tem que mudar aqui, tem que mudar aqui e aqui. Se eu deixar de mudar em um deles, aí eu tenho 2 CPFs diferentes para gerente do mesmo departamento. Gera uma inconsistência nos dados. Então, por aí dá para a gente perceber como é complicado um projeto dessa forma, que mistura dados aqui de 2 tabelas que deveriam estar separadas. Então, isso é um problema sério em banco de dados, porque torna difícil a inserção, exclusão e modificação de dados e pode gerar inconsistências se não for feito corretamente. Então, esse é o principal problema da redundância de dados. Então, isso leva à nossa diretriz 2, que diz o seguinte: projete esquemas de relação de modo a evitar as anomalias de inserção, exclusão e modificação. Bom, na prática, às vezes, a gente precisa violar essa diretriz por algum motivo, por exemplo, para melhorar o desempenho de certas consultas. Quando a gente vai quebrando aí muitas tabelas, às vezes, na hora de montar uma consulta, isso acaba ficando ineficiente. Mas isso pode ser feito desde que seja feito de forma consciente e você documente todo o processo para garantir que as aplicações vão garantir a consistência aí dos dados. Então, essa consistência deve ser feita aí pelos programas de aplicação, pode ser feita também por meio de triggers e store procedures. O melhor mesmo, o que é realmente aconselhável, é você usar relações aí de base sem anomalias e criar visões, as views, que incluem, então, junções aí para reunir os atributos que frequentemente são referenciados nas consultas importantes. Então, por exemplo, essa tabela aqui poderia ser o resultado de uma visão. Poderia ter a tabela funcionário e a tabela departamento de forma separadas e criar uma visão que junte os dados das 2 tabelas dessa forma e aí usar essas visões para as consultas. Isso seria o mais indicado. Bom, em relação aos valores nulos nas tuplas, nulo, que em SQL a gente representa como null, que é o termo em inglês, que é um valor que significa um valor desconhecido. Se ele é um valor desconhecido, ele não pode ser comparado a outros valores, ou seja, eu não posso comparar, por exemplo, verificar se o nulo é maior que 5, ou menor que 5, ou igual a 5, ele é simplesmente desconhecido, eu não posso afirmar nada sobre ele, ele não é maior, nem menor, nem igual a 5. Então isso pode gerar grandes problemas. O nulo pode ter várias interpretações. Ele é um atributo que não se aplica àquela tupla, ou o valor realmente é desconhecido, ou ele é conhecido, mas ainda não foi registrado. Então, criar valores nulos desperdiça espaço em termos de armazenamento,
Ele pode ocasionar problemas aí com a especificação de operações de junção. Ele complica as consultas por causa da interpretação do seu significado. Ele pode ter, os programadores podem dar interpretações diferentes e aqui acabar criando consultas que não seriam realmente o desejado. Então, a gente deve evitar valores nulos nas tuplas. Então, a diretriz 3 diz o seguinte: evite colocar atributos em uma relação cujos valores podem ser nulos com frequência. É claro que exceções acabam sendo necessárias, mas quando isso se torna muito frequente, é melhor evitar. Então, por exemplo, uma situação que eu poderia evitar valores nulos. Suponha que na tabela funcionário eu queira armazenar lá o número do escritório de cada funcionário. Só que somente 15% dos funcionários têm um número de escritório, os outros não têm. Então, se eu colocar o número de escritório na tabela funcionário, a maioria, 85% das tuplas, vão ter valores nulos para o número de escritório, que não é uma boa prática. O melhor seria, então, criar uma nova relação, por exemplo, chamada func-escritório, com os atributos CPF do funcionário e número do escritório. E aí, então, essa relação, eu vou incluir apenas as tuplas dos funcionários que têm escritórios. Então, isso evitaria eu ter um atributo no escritório na tabela funcionário, que na maioria das vezes seria nulo. Bom, e a quarta questão relacionada às diretrizes é a questão da geração de tuplas falsas. Então, suponha um esquema de relações como esse aqui, onde eu tenho uma relação chamada func-local, que tem o nome do funcionário e a localização do projeto que ele trabalha. As duas juntas formam aqui uma chave primária. Eu tenho outra relação que tem funcionário e projeto, que diz aqui os dados, o CPF do funcionário, o número do projeto que ele trabalha, o número de horas que ele trabalha naquele projeto, o nome do projeto e a localização do projeto. Bom, se essas tabelas aqui, se essas relações forem povoadas com os dados que estão no próximo slide, esse aqui, então eu tenho os dados aqui dos funcionários, da localização do projeto que ele trabalha, e aqui dados com o CPF do funcionário, o nome do projeto, o número de horas, o nome do projeto e a localização. Então, suponha que eu tenho esses dados aqui. Bom, se eu aplicar uma junção natural entre essas relações, o resultado é mostrado no slide seguinte, que seria a junção natural. A junção natural é eu juntar essas tabelas por um atributo que tem o mesmo nome, que no caso aqui é a localização do projeto. Então, se eu aplicar isso nessa tabela aqui, então, por exemplo, o João Silva, que trabalha em Santo André, eu vou criar uma relação com o nome do projeto aqui, Santo André. Então, eu vou criar uma relação que tem todos os dados aqui, João Silva, Santo André, mais esse CPF, no projeto 1, 32,5 horas, projeto X e Santo André. E vai juntar também com todos os lugares que tiver Santo André. Então, por exemplo, essa linha aqui tem Santo André no produto X, 20 horas, só que aqui é outro CPF. Então, a junção natural combina essas linhas e daria um resultado assim. Então, nesse caso, para não ficar muito grande o exemplo, está mostrando só a junção entre as linhas que estão acima desse tracejado aqui, dessa tabela, com essa outra tabela que é acima do tracejado. A combinação dessas duas, pela junção natural aqui, daria esse resultado aqui. Bom, acontece que quando eu faço isso, vamos voltar aqui nesse slide, então, se eu aplicar a junção natural entre essas relações, o resultado produz as chamadas tuplas falsas, que são aquelas que estão marcadas com asterisco. Por que isso acontece? Porque
o atributo proj local não é chave primária e nem chave estrangeira de nenhuma das tabelas. Então, não é muito adequado fazer junção por atributos que não são chave. Então, isso gera tuplas falsas, por exemplo, aqui. Todos que estão marcados com asterisco aqui, significa que são tuplas que realmente não existiriam nessa junção, não fazem sentido aqui. Elas estão aqui só porque foram combinadas pelo nome da localização do projeto, mas, por exemplo, aqui está falando do projeto X, que é em Santo André, de um funcionário que trabalha 32,5 horas, do projeto 1, mas observe que são de funcionários diferentes aqui. Ó. João Silva e a Joyce Leite. Então, essa segunda linha aqui, ela não faz sentido aqui, ela está sobrando. É uma chamada tupla falsa. Ela está combinando dados que não são da Joyce por causa da localização do projeto dela, que é no mesmo local. Então, essas são chamadas tuplas falsas. Então, a gente não deve, sempre que eu puder, sempre que eu tiver dados desmembrados, assim, relações, e se eu fizer uma junção natural e essa junção natural gera dados falsos, então isso é um problema aí no projeto do banco de dados. O projeto não está bom, significa que essas relações não estão bem projetadas. Isso conduz aqui a nossa diretriz 4, que diz: projete esquemas de relação de modo que possam ser unidos com condições de igualdade sobre os atributos que são pares relacionados corretamente. Ou seja, de uma chave primária numa tabela com chave estrangeira na outra. De modo a garantir que nenhuma tupla falsa será gerada. Então, é a questão das tuplas falsas.